Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar a mesa, é uma alegria muito grande estar participando desse lindo evento e estar com vocês aqui é uma alegria também. Eu fico muito feliz de ver essa plateia composta por praticamente só mulheres, mas também temos homens aqui também que são aliados à nossa causa. Vejo também uma diversidade de mulheres, professora, professor também, policiais, estudante, advogadas, servidoras, juízas, embargadoras. Isso é uma alegria muito grande porque nos dá a sensação sempre que nós não estamos sós. A importância de nos olharmos e de sabermos que temos umas às outras. Eu vou começar hoje falando sobre violência doméstica e o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Esse tema foi trazido para mim, para eu falar sobre ele. É sempre muito difícil para mim falar sobre violência doméstica. Por quê? Porque eu também sou filha da dor. E quando nós somos filhas da dor, a gente vai falar a partir desse lugar. Qual é o lugar situado, como diz Dona Haraway, que eu me encontro? Qual é o meu lugar no mundo, de que forma que eu penso esse mundo. Então, eu vou pensar esse mundo e vou falar desse mundo a partir não só dos meus estudos acadêmicos, mas também do lugar que eu estou nele. E eu gostaria de começar pelo silêncio. E aqui eu trago um pouco de Débora Diniz, quando ela fala: ouvir exige silenciar-se, abdicar do poder e da sedução da palavra, mas ouvir não é o mesmo que pausar a voz. É o gesto ativo para o encontro feminista. Somente sendo capaz de ouvir é que seremos tocadas por outras vidas diferentes da nossa. Para isso, o ouvir precisa se transformar em escutar. Então, aqui eu trago Débora para falar que o ouvir e o escutar é totalmente diferente. Que nós podemos ouvir várias coisas, mas o escutar é nós pararmos, nos assombrarmos com a outra pessoa, nos assombrarmos com a brutalidade e nos movermos também a partir disso. E, para isso, após o silêncio, eu vou trazer a quebra do silêncio. O lugar de fala. O que é o lugar de fala? Às vezes as pessoas não entendem. Até vi um dia desses, gosto muito de Gessé de Souza, mas eu vi ele gravando um vídeo que, para mim, é diferente do que ele pensa sobre o lugar de fala e o que Jamila Ribeiro pensa do lugar de fala. Porque o lugar de fala não é só o falar. Não é nós termos a possibilidade de falar ou não. É o deixar existir. É o deixar com que aquela pessoa, aquele ser humano ou aquela mulher exista ao ponto de ser o quê? Escutada. Então, eu vou trazer para vocês um vídeo curto, tá? E vou iniciar a minha fala a partir daí. Eu acho que vai ter que soltar o vídeo, né? Eu acho que tem que aumentar ali. Quem acha esse celular? Eu estou apenas me defendendo. Leandro Pinheiro Barros, filho de Zé Milton, me agrediu várias vezes psicologicamente, fisicamente. E eu fiz de tudo pra gente ser feliz, mas não deu. Era um relacionamento extremamente abusivo. Me desculpe se alguém está triste com esse vídeo, mas não fiquem. Era um relacionamento extremamente abusivo. Me desculpe se alguém está triste com esse vídeo, mas não fiquem. Eu tô apenas tentando me esconder dele. A gente tava numa festa, sabe?
E meu pai fez uma brincadeira que infelizmente ele não gostou. Uma brincadeira boba, sabe? Mas por conta do álcool, ele se alterou. Na verdade, ele já estava alterado. Então, quem acha esse celular? Se eu tiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros, filho de José Milton. Uau! Após esse vídeo, minutos depois, ela foi morta, assassinada pelo marido, em frente ao fórum, né, de São José do Tapera, mas o fórum estava fechado, porque era um domingo. E aí a gente pensar, né, que uma mulher de 22 anos, com 2 filhos, né, os filhos do feminicídio, os filhos dessa dor, dessa brutalidade, eles estão aí, né, sendo criados e educados, né, sem a própria mãe. Porque, pelo simples fato de sermos mulheres, né, nós temos a nossa vida, a nossa integridade violada a todo momento. Então, acho que provavelmente já falaram alguns dados, mas a cada 4 mulheres morrem por dia no Brasil, isso é um dado muito significativo, né? 14 anos o Brasil está no topo de que mais mata mulheres trans no mundo. E, ao mesmo tempo, é contrassenso, mas, ao mesmo tempo, a cada 5 homens que acessam pornografia, no Brasil, 4 acessam pornografias trans. E eu vou passar falando para vocês, né, da nossa responsabilidade. Como é que eu volto aqui? Não sei voltar. Da nossa responsabilidade enquanto profissionais de estarmos atentas e atentos no que vem de novo, né, no que nós podemos trazer de novo para esse cenário que muito nos assombra. E o protocolo, ele é um caminho, ele é um instrumento extremamente necessário para que a gente comece, de fato, a mudar uma cultura jurídica que, historicamente, ela vem sendo, tratando as pessoas de forma desigual. Então, eu trago um pedacinho de um despacho que teve numa audiência de família, porque a gente pensa muitas vezes em outras áreas, mas a família também é uma área que a gente precisa pensar muito, que diz o seguinte, né? Pondero por oportuno que o comparecimento das partes em audiência para a qual foram intimadas pelo juízo não configura de cumprimento de medida protetiva. Ademais, o ambiente do fórum é protegido, policiado e supervisionado por câmeras. O que acontece? É uma audiência de instrução. Essa mulher não queria participar da audiência, pediu para participar, uma vítima de violência, de vários tipos de violência, pediu para participar de forma virtual. E aí? O fórum é protegido, tem segurança, câmeras, é policiado. E fora? Na frente do fórum, na porta do fórum, no estacionamento na rua. Quem vai se responsabilizar se algo acontecer? Quem vai fazer meia-culpa? Ou será que só vai ser mais uma de nós? Isso que nós precisamos pensar, porque não é o fato de ter segurança naquele lugar. O que aquela mulher está sentindo naquele momento? Isso não nos importa, será? Como advogadas, né, como pessoas que trabalham com o judiciário. O estresse pós-traumático em que ela revive aquele momento. A dor de olhar para aquela pessoa que a agrediu. Não só a dor, né, mas também os sintomas fisiológicos que vêm com as reações físicas, incluindo sudorese, náusea, tremores. Porque uma vítima de violência, ela muitas vezes precisa se esquivar, evitar lugares e pessoas e atividades que trazem recordações dolorosas, porque isso é mais uma violência. Isso é mais uma forma de nós dizermos para ela ou para ele, né, que o que ele está pensando está certo. Porque muitas vezes os homens que agridem, que não são todos, né? A gente tem que entender que também não são todos os homens que são agressores e nem todas as mulheres têm letramento de gênero, mas
muitas vezes eles acham que o que eles estão fazendo não é crime. Eu não sou criminoso. Criminoso é quem mata, quem roubou, quem furtou, quem traficou. Eu não sou um criminoso, mas a lei diz que é. Mas ele não se vê nesse lugar. E quando uma mulher ela está em algum local, que seja uma delegacia, que seja um fórum, que seja a OAB, por exemplo, outros lugares, e se ela é uma vítima de violência, e ela está dizendo que ela precisa, né, se sentir bem naquele espaço, e a gente não propiciar esse espaço para ela, ele vai achar que, de fato, o que ele está fazendo, né, é isso mesmo, não é crime, né? Então, eu trago para vocês também, além do ouvir e escutar, de sermos escutadeiras, né, de nós, mulheres, homens também, ter essa possibilidade, dar essa possibilidade de escutar e se assombrar com a dor do outro. Não, por quê? Porque quando eu falo para vocês, gente, eu estou falando para mim também. Eu falo para mim o que eu preciso ouvir também. Por quê? Porque eu não posso perder a minha humanidade dentro da área que eu trabalho. Porque o protocolo ele não é só para magistrados e magistradas. O protocolo é para todo mundo que está envolto no Poder Judiciário, que tem que observar esse protocolo. Porque dos nossos amigos, colegas, advogados, muitas vezes nós somos violentadas também. Dentro de uma sala de audiência, a mulher dentro de uma petição, quando coloca fotos íntimas de uma mulher no processo de família, que não tem nada a ver, que não deveria ser colocado, mas se coloca, né? Se coloca para quê? Para reduzir aquela mulher. E sempre nessa redução é o quê? Fazer um apagamento, é diminuí-la. Então, se ela não tiver essa proteção, se ela não tiver esse olhar, a gente vai perdendo a humanidade e a gente vai afastando e desumanizando essas mulheres. E aí eu trago para vocês um relato que, para mim, assim, gente, a educação é o lugar de transformação, né? Hoje, eu sou professora, né? Estou como professora no SESUSC, inclusive tem alunos meus aqui, fico muito feliz. E a gente trabalha, e eu vejo como a educação é importante. Então, quando, por exemplo, eu vou na casa de acolhimento à mulher vítima de violência com um projeto de extensão, eu levo, né, os estudantes, as estudantes desse lugar. Isso tem um significado de sair do seu lugar e encontrar essas mulheres e ver o que elas dizem, o que elas falam, qual é o olhar delas, qual é a expressão delas, o que elas têm a nos dizer. Um dia desses, uma cliente de família falou assim para mim: doutora, a doutora podia conhecer meu filho? Eu tinha 7 anos. Eu falei: como assim? Não, pode ver ele, porque todo mundo está falando dele, mas ninguém nunca viu ele. Ninguém sabe qual é o olhar dele, qual é o sorriso dele, como ele é comigo. E foi uma experiência fantástica. A gente não falei que era advogada, como se fosse uma amiga. Tomamos um café e, para mim, foi extremamente importante ter o contato, e o protocolo fala disso, de nós nos aproximarmos, né, os sujeitos processuais se aproximar, né, das partes. E a criança era uma parte naquele processo. Nós estávamos discutindo convivência, alimentos, guarda. E, nesse dia da casa de acolhimento, uma mulher olhou para os estudantes e falou o seguinte: eu fui enterrada viva. E a casa de acolhimento está me ajudando a me desenterrar. Desenterrar e prevenir o aterramento de mulheres vivas é extremamente importante, gente. Muito importante. Por quê? Porque a gente vai evitando, né, que outras de nós e que nós mesmas vamos nos tornando pessoas que estão sendo anuladas por conta desse sistema. O que acontece também, tá? Quando eu falo morte, eu uso o Jean-Marie Miller, que ele fala o seguinte: a morte, toda violência é um processo de homicídio. Qualquer violência. Pode ser que essa violência ela não chega no fim que ela gostaria, no fim que a violência extrema chega, que é a violência física, mas ela vai causando outras mortes. Ela vai causando a morte de sentimentos, da autoestima, de desejos. Ela causa outras mortes e vai causando um dano naquela pessoa. E, às vezes, é uma pessoa viva morta.
E, às vezes, as pessoas falam, ai, por que ela voltou para a pessoa? Ela não tinha nada que voltar depois de tudo que ela passou. Esses julgamentos a gente nunca pode fazer. Né? A gente não pode fazer isso. Ninguém está no corpo daquela mulher, porque ninguém nunca vai conseguir estar no lugar da outra. Eu, Gabriela, tenho meu lugar no mundo. Eu nunca vou conseguir estar no lugar da Ivone, eu nunca vou conseguir estar no lugar da Fábia, porque cada uma tem um lugar situado nesse mundo. Tem as suas intersubjetividades, mas a gente pode se assombrar. A gente pode se assombrar com a outra. Né? E nos reconhecer também. Eu gosto muito de uma frase de Conceição Evaristo, que ela fala que os olhos de uma seja espelho para os olhos da outra. Que a gente consiga se conectar pelo olhar também. E durante a casa de acolhimento, que eu faço um trabalho lá com a faculdade, que é um projeto de extensão, vou toda semana com os estudantes, uma das mulheres, na hora da apresentação, falou, olha, eu não quero falar da minha dor. A gente não pede para falar da dor, a gente pede para se apresentar, mas cada uma vai falar o que gostaria de falar. Eu não quero falar da minha dor, porque a minha dor está tão profunda nesse momento que eu não tenho condições de falar sobre ela. Mas eu quero fazer uma crítica. Aí os estudantes se olharam, ficaram olhando um para o outro, e aí eu falei, pode fazer. Dela bem assim. Vocês disseram que estão vindo aqui para falar um pouquinho sobre o direito. E aí eu queria indagar vocês, perguntar para vocês, que direito é esse? Para quem serve esse direito e a quem serve esse direito? Porque vocês vieram falando de pensão, eu nem sabia que eu tinha direito à pensão, achei que fosse só para os meus filhos. Vocês vieram falar que eu tinha que ser comunicada quando ele fosse preso e quando ele fosse solto, o meu agressor. E eu não sabia disso. Cadê a informação? A educação, né? Se a gente tem a legislação, ela tem que ter uma realidade prática. Ela tem que alcançar essas pessoas. As pessoas têm que saber. Ela falou, eu não sei de que direitos eu tenho. Só sei quando o direito entra lá na minha comunidade e mata os nossos filhos, porque eu sou uma mulher negra e periférica. Mas outros direitos, esse direito civil aí, eu não tenho nem conhecimento. Isso foi extremamente importante para a gente, né? Ouvir isso, refletir isso, conversar sobre isso naquele momento. Eu deixo aqui também, né, uma frase do livro Esperança Feminista, que eu gosto bastante, que elas vão trabalhando com alguns verbos, né? E aí, num determinado momento, elas falam o seguinte, Ivone Gebara e Débora Diniz, você está preparado para transformar o seu mundo para que eu caiba nele? O que isso quer dizer? Né? Que a gente precisa ter uma educação, a gente precisa se discutir. Nós, mulheres, aqui está cheio de mulheres. No direito das famílias tem muito mais mulheres que homens. Na pedagogia, alguém já viu levar na creche? Eu tenho 2 filhos. Eu vou levar na creche o meu filho... são 2 professores na sala esperando uma criança pequenininha? Não, são 2 mulheres, né? Por quê? Porque nós já somos levadas para profissões de cuidado sempre muito cedo. A gente está se repensando desde a primeira onda, a segunda, terceira, agora a onda feminista. A gente está se repensando há muito tempo, mas os homens não estão se repensando. E há resistências quando a gente vai em alguns locais e a gente só vê mulheres. E eu fico muito feliz quando eu vejo homens, porque eles precisam ser aliados também. Como a gente precisa ser aliada na luta antirracista, contra o capacitismo, que o Poder Judiciário, né, não só o Poder Judiciário, tá, mas a ordem, outros poderes não estão preparados. Quando eu entro numa audiência e tem uma mulher que ela tem um tipo de deficiência auditivo e de fala, uma mulher com deficiência surda e muda, o Poder Judiciário está preparado para ouvi-la? Existe uma pessoa ali para se comunicar com ela? Quem que vai se comunicar com ela? Na casa de acolhimento entrou uma mulher que era estrangeira, muda e surda. Ficaram tempos sem se comunicar com ela. Semanas sem saber o que essa mulher tinha passado. Só sabiam que ela tinha apanhado. Por quê? Por falta de instrumento para ouvir, como se todo mundo fosse igual, como se a gente vivesse uma universalidade. Não, gente, nós somos diferentes. E aí o protocolo traz isso. O que é interseccionalidade?
Interseccionalidade foi um termo cunhado por Kimberly Crenshaw na década de 80, mas hoje Carla Cotirene, Patrícia Hill Collins falam sobre essas interseccionalidades, que é o quê? São marcadores sociais que fazem com que algumas, vou falar mulheres agora, experienciem determinadas questões no mundo. Então, por exemplo, né, uma mulher negra com deficiência periférica, ela tem um marcador de classe, um marcador, marcador de classe, marcador de raça e de gênero. Então, Audre Lorde fala assim, não existe hierarquia de opressão. Opressão é opressão. Mas existem marcadores que fazem com que um corpo específico ele sofra e experiencie diversos tipos de opressões em virtude dos marcadores que o acompanham. Então, é isso que a gente precisa perceber, né? É isso que a gente precisa pensar dentro de uma sala quando nós estamos em audiência ou em qualquer outro lugar, né? Então, eu falo da educação, masculinidades, falo um pouco de Bell Hooks, né? Quando a gente fala muito em amor, a mulher que foi assassinada, no vídeo que eu passei inicialmente, ela falou que fez de tudo, né, por esse amor. Ela tentou resgatar esse amor. Ela tentou salvar esse amor. E aí eu fico pensando, né, no nosso amor. O que é o amor para a gente? Será que a gente faz com amor mesmo aquilo que a gente está se propondo? Porque o amor não é um sentimento só para Bell Hooks. O amor é ação. O amor é transformação. Esse é o significado do amor para Bell Hooks. E o amor, ele transformou a palavra amor em vários... ele teve vários significados ao longo dos tempos, né? Mari Del Priore, por mais todas as críticas que se tem em relação a ela escreve um livro que é a História do Amor no Brasil, e ela fala que o amor ele não era um amor entre duas pessoas, não era um amor entre eu e o meu marido, ele era o amor a Deus, se amava a Deus, não se usava a palavra amor para filho. Por exemplo, que hoje a gente vê, né, meu filho, minha vida, o nosso amor, enfim, tinha outras conotações. Então, como a linguagem vai mudando com o tempo, os significados dessas palavras também. E teve uma das vítimas que falou o seguinte: a gente tem que aprender a compartilhar vivências. Né? Então, quando eu fui falar com as vítimas de violência, eu compartilhei um pouco de mim, para eu fazer uma aproximação. Para entender, né, que eu não estou ali na condição só de advogada, de professora, estou também, mas estou como mulher. Né? Que eu também tinha filhos, que eu também sofri violência obstétrica, que eu também sou filha de mulher que sofreu violências extremas na vida, também, consequentemente, sofri várias outras questões, para que elas se conectem, para que a gente consiga se conectar uma à outra. Deixei aqui, se alguém tiver interesse, depois dos slides eu posso disponibilizar, Jean-Marie Miller, quando ele fala, né, do processo, que qualquer violência é um processo de homicídio também. E aí eu trago para vocês o epistemicídio. Né? Quando a gente vai... Alguém já ouviu falar em epistemicídio? Epistemicídio, ele não é novo, né? Sueli Carneiro já vem trazendo isso, que é uma destruição sistemática de conhecimentos e saberes e tradições de grupos subalternizados, em especial grupos indígenas e grupos afrodescendentes. Então, esse processo todo, né? Por que eu trago essa palavra epistemicídio? Porque não só se mata o conhecimento, mas também, né, a gente pensar nas injustiças epistêmicas, também nos apagamentos que acontecem, que é a questão de ter credibilidade ou não ter credibilidade. Quem tem credibilidade e quem não tem? Não sei se inconscientemente, mas a gente consegue observar que muitas pessoas, e nós, mulheres principalmente, não temos muita credibilidade na nossa palavra, no que a gente diz. Nós somos colocados em xeques. Por exemplo, vou dar um exemplo de direito das famílias. Aqui no Brasil, se eu engravido, eu não posso ir lá registrar meu filho no nome do pai que eu acho que é o pai, ou que eu acredito que é o pai, ou que eu tenho certeza que é o pai. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ganhar esse filho, vou registrar só no meu nome, vou informar ali para depois o MP entrar com uma investigação de paternidade, se for o caso. Senão, eu mesmo vou ter que ficar
lá na fila da defensoria, ou eu vou ter que pagar um advogado ou uma advogada para entrar com uma investigação de paternidade para dizer que eu estou falando a verdade. Mas no Peru não é assim. No Peru, a mulher ganha o filho, no país, né? Ela vai lá, registra com o nome do pai que ela acredita que é, ele vai ser intimado a 10 dias dizer, se manifestar. Se ele está com dúvida, ele que vai lá pedir o exame de DNA. Ele que vai entrar com uma ação, ele que vai contestar, mas aqui não. Nós duvidamos da palavra dessa mulher. Né? Nós dizemos que ela vai ter que provar o que ela disse, não ele. Porque nasceu dela, mas não fez sozinha, né? Então, eu trago aqui também o epistemicídio, trago também algumas questões, né, trazidas aqui por Sueli Carneiro, que é uma ativista e uma mulher negra e uma mulher pensadora, né, para a nossa teoria do direito também. E um dia desses eu falei para os estudantes, quantos doutrinadores ou doutrinadoras trans vocês estão lendo ou leram? Porque a gente tem uma formação, né? Prof, ninguém nunca li? Tem. E negros? Qual é o doutrinador negra ou negro que vocês mais gostam? Prof. Tem? Nunca vi. Gente, isso tudo está entranhado e a gente precisa mudar, né? Quando eu for fazer uma citação, fiz uma citação lá de Jean-Marie Miller. O Miller é um homem. A Barbosa, Gabriela Cida Barbosa, quando estão lendo, se não foi lá nas referências, vai olhar o Barbosa. Vai saber se se fosse um homem Barbosa, vai saber se ele é negro, se ele é branco, se ele tem deficiência. É importantíssimo a gente saber. Quem que a gente está usando para fundamentar uma decisão judicial, fundamentar uma petição, fundamentar uma tese, uma dissertação, um TCC. Quem que a gente está trazendo e dando credibilidade na fala? Esses são os questionamentos que eu estou trazendo aqui. Vou lá, protocolo. Eu acho que talvez vocês já tenham visto isso, mas deixei um quadrinho aqui para vocês. Protocolo foi feito pelo CNJ 2021. Fevereiro, né, foi formado um GT de 21 pessoas. Dessas 21, 18 mulheres, né, nas suas diversidades também, nos seus lugares diversos, juízes, advogadas, enfim. E 3 homens que eu coloco como aliados, que é importante construir também. Tem que construir com a gente. 6 meses para a elaboração, em outubro começou a valer, e a resolução do CNJ de 17 de março de 2023, a 492, ela traz a obrigatoriedade de observância a essas diretrizes. Então, assim, a importância de ler o protocolo do início ao fim. Eu já li uma vez inteiro, já li a segunda, eu leio, já vejo outras coisas que eu não tinha lido antes, que é muito importante. Tem 1 minuto, então vamos lá. Trouxe Vera Regina Pereira de Andrade. Né? Vera fala o seguinte, qualquer lugar é lugar quando se tem uma mão humana. Aonde se tem uma mão humana, o solo será regado. Então, que nós podemos ter mãos humanas para regar esse solo, gente. Porque qualquer lugar a gente pode regar esse solo. Qualquer lugar a gente pode pensar de forma diferente, fora da caixa, fora da bolha, nos assombrarmos, não naturalizar, né? Não existe neutralidade. Todos nós temos subjetividades que vai vir à tona em qualquer momento da nossa vida. E vou aqui no protocolo. Eu deixei algumas questões aqui importantes. Então, por exemplo, direito das famílias. Às vezes, também, numa petição para tirar a medida protetiva, tem ali termos muito pejorativos em relação àquela mulher. Eu já vi de tudo, tá? Chamar uma mulher que é pós-doutora de prostituta, chamar a mulher de mentirosa, ardilosa, sempre, né, nesses termos. Então, pode ser riscado as palavras, pode ser desentranhado fotos ou folhas dos autos. Nós, advogados, também a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente escreve, porque a gente tem responsabilidades, né? A gente tem que filtrar também o que a gente escreve e transcrever sem ofender ninguém. Valorar a palavra da menina e mulher e também constar em ata quando a gente precisar invocar o protocolo
A aproximação do processo, das partes, vou deixar aqui para vocês também, e vou finalizar com uma frase para a gente sair daqui pensando um pouquinho, que é o seguinte: não há esponja que apague certas lembranças históricas. Não há sabão que lave algumas indeléveis manchas de sangue salpicadas no chão da história comum. Por isso, é preciso estarmos atentas ao presente, pois é dele que nasce a matéria-prima das nossas lembranças futuras, é ele que produzirá alegrias ou calafrios que nos invadirão sem permissão. É ele que será a história passada da nossa descendência. É o presente que garantirá as boas memórias de amanhã. É o presente, com toda a sua riqueza e miséria, a substância atual de fabricação de nossas lembranças futuras. Muito obrigada.